Olá, pessoal, tudo bom? Olá, tá gravando a chamada. Então vamos lá, gente. Aqui no curso de Fisiologia, Bioquímica e Estudo de Casos. Só não reparem o meu óculos, que de repente ele vai ficar torto assim, porque o meu outro arranhou. Eu tive que mandar meio que para conserto, então eu tô com esse aqui que tá quebradinho, tá? Mas vamos lá então. Vamos relembrar do curso segunda turma de Fisiologia, Bioquímica e Clínica em Saúde Mental, que na verdade é estudo de caso, né? O que a gente abordou até agora e qual é a relevância e a importância para esse tipo de abordagem e perceptiva no que concerne a análise clínica, tá? Deixa eu pegar aqui, fazer um compartilhamento de tela e vamos seguir. Bom, então vamos lá. Dentro do curso, né, dessa segunda turma, a gente tem aqui então, né, o que é a fisiologia. Então, a gente abordou rapidamente o que é a fisiologia, né, vocês têm aí uma apostila que vai falar, assim, da importância do pH, da homeostasia. A homeostasia, ela é o carro-chefe da fisiologia. Tudo que rola no meu corpo, ele é modulado, é que nem o ciclo tudo que está no nosso corpo é duplo, é duplo. É que nem o ciclo circadiano. Acordo, durmo. Acordo, durmo. Me irrito, fico calmo. Me irrito, fico calmo. Estou adrenalizado, estou relaxado, né? Na via dopaminérgica. Estou na via noradrenérgica, estou na via dopaminérgica. Estou hiperaquecido, estou frio. Hiperaquecido, estou frio. Isso fisicamente, tá? Então, todos esses processos, eles encontram dentro do nosso corpo uma homeostase. A gente pode dizer que a temperatura, desculpa, a gente tá um negocinho no meu dente, que a temperatura ela do corpo de 37 graus, ela tá 37, né, graus, ela tá ali no 36,9 e tal, né, ela tá ali numa homeostase, tá? Ela está num equilíbrio daquilo que o corpo realmente responde comumente na sua condição fisiológica. Ok? Fora esse nível de. E veja que o 37 não é zero. Fora esse nível, ele está irregular, ou ele está febril, ou ele está com hipotermia, tá? Baixa de temperatura. Isso é grave porque leva à morte. Tá? Porque aí nosso sistema interno não vai funcionar direito e tal, para a gente estar aqui onde a gente está. Então, a fisiologia ela é baseada nesse olhar perceptivo. E a fisiologia básica, na condição de neurofisiologia, né, ela vai abordar várias estruturas primeiro, né, de análise, para depois ali, então, compreender essas estruturas e relações, compreender ali o que realmente está acontecendo no cérebro. Então, a gente tem aqui as tópicas, né, de Freud na neuropsicanálise, né, que é o lugar da consciência, o pré-consciente, que está aqui na ínsula, o inconsciente. Aí cada um vai interagir agora com o outro, de forma pelo sistema econômico a girar anticatequesias, tá? Então, isso aqui já é uma análise neuropsicanalítica, mas que vai envolver a importância de conceitos de neurofisiologia. A neurofisiologia, por exemplo, é como uma sinapse se relaciona com outra sinapse e gera aqui um impulso elétrico. Né? Por que, que aqui bloqueia nessa sinapse o impulso elétrico, que seria do sistema econômico uma anticatequesia ou um bloco, né? Um bloqueador, um sistema de bloqueio, que agora na fisiologia vai explicar também, vai necessitar da bioquímica como perceptiva. Né? Quando a gente tem muito AMP cíclico, por exemplo, né, ali o CAMP, a gente vai ter, por reações bioquímicas, um resultado aqui nessa sinapse, tá? Então, tudo isso, né, cálcio, se a gente tiver cálcio, não tiver, então, por isso que dentro da análise clínica, da psicanálise, proposta de Sigmund Freud também, tá? A gente tem que ter o entendimento dessa importância de análise também bioquímica e neurofisiológica, né? Então, se a pessoa está tendo muito lapsos de memória,
Isso mostra que ela está com um hiperaquecimento interno no sistema límbico, que não é mais 37 graus que está lá, está muito mais fervendo. Isso é perigoso, porque um lugar de hiperaquecimento interno no corpo, ele vai diluir, ele vai desorganizar as proteínas, os aminoácidos, ele vai quebrar, né, esses aminoácidos, que nem a água, né, H2O, ele vai quebrar, né, a água, e a água vai virar um próton mais o O2, e esse O2 vai sair pelo pulmão. E eu vou começar a aumentar a acidificação interna do corpo, tá? Então aí eu vou ter prejuízos no meu sistema agora periférico e corporal, e até cerebral, tá? Onde cada vez mais intenso, mais tóxico, mais eu vou ter aí um comportamento grave, até desenvolver uma doença. Ok? Tá. Então, entendendo a neurofisiologia, que a gente tem até aqui do lado, ó, aqui desse ladinho aqui, onde eu estou colocando o mouse, a gente tem os livros referentes a essa aula, né? A gente falou de nutrição de fármacos e nutrição preventiva, que quem trouxe essa aula foi a Aileen, e noções de bioquímica e sua importância para o sistema nervoso, tá? A bioquímica, né, tipo, na verdade, a bioquímica em si, ela é muito chata. Eu, particularmente, eu sou, na verdade, fisiologista, né? Mas a bioquímica, ela é bem a área mesmo da nutrição e ela é extremamente importante, tá? Vamos tratar a bioquímica rapidamente para a gente entender novamente como ela funciona. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Parkinson, foi até uma live que eu dei hoje, a diabetes mellitus. Não, vamos colocar aqui arteriosclerose. E a gente tem também a ansiedade, tá? Bom, para que o Parkinson ocorra, que é um problema já comprovado lá na substância negra, que ela perde, na verdade, a substância negra, que é o lugar das dopaminas, que serve como antagonista das vias adrenérgicas, tá? Eu preciso, então, destruir a substância negra. Então, para eu destruir as vias dopaminérgicas, os catecols relacionados às vias dopaminérgicas, eu tenho que ter uma vida muito intensa, muito estressante, tá? Uma alimentação muito incorreta e eu vou desenvolver, então, o Parkinson nesse sentido. Eu vou ter essa tendência a desenvolver o Parkinson. Porque a cada estresse que é adrenérgico, a dopamina vai ter que combater. E a cada combate, ela diminui, tá? E se eu não me alimento direito, eu vou ter um problema possível de Parkinson, tá? E aí já é um acidente no cérebro, já tem um problema na carne do cérebro, da disposição. Lembrando que algumas pessoas são mais predispostas por expressão gênica a ter o Parkinson, tá? Já a arteriosclerose, né, que é o tamponamento da veia, certo? Com gordura, vou até pintar de amarelinho aqui, ó. Com gordura, é o tamponamento da veia com gordura de forma a trazer o infarto do miocárdio. Como que ela acontece? Ela acontece se eu tiver alta elevação, tá, de triglicérides no sangue ou LDL, tá? Que é, de alguma forma, a gordura, né? São tipos de gordura, né? Importantes aí para o corpo, tá? Para quem não sabe, por exemplo, a albumina, certo? A albumina, ela carrega cálcio, vou até pintar de preto aqui, ó. Ela carrega cálcio e ela também carrega gordura, tá? Ela também carrega gordura. Quando eu fico muito estressado, que eu tenho um quantity alto, uma hipercatequesia constante no meu sistema nervoso, esse sistema nervoso ele vai responder, certo?
no sistema, ele vai decair, ele vai entrar no sistema nervoso periférico, hiperaquecer por entalpia o sistema nervoso periférico, hiperaquecer o sangue, aonde está a albumina carregando cálcio e a gordura. Isso é importante para a gente poder ter realmente, pro potencial de ação, cálcio suficiente para ele continuar no meu estresse, e aí, consequentemente, destruir essa albumina, tá? Vai diluir essa albumina, de forma agora essa albumina liberar o cálcio livre no sangue e aumentar a concentração de cálcio livre no sangue, que é importante para a fluidez da membrana, para que eu também desenvolva o potencial de ação daquele estresse, senão eu fico demente, tá? Mas esse não é o caminho da demência, tá? Fica a dica. E aí, automaticamente, eu vou liberar essa gordura no sangue também. Então, eu vou aumentar o índice de gordura no sangue, tá? Triglicérides, lipídios, e também vou aumentar o cálcio livre aqui no sangue, tá? O cálcio livre, ok? Cálcio livre, tal, tal, tal. Bom, essa gordura aumentada, se o meu estresse não para, eu não paro de me estressar, quanto mais eu me estresso e como, mais eu me estresso e como, mais eu degrado a albumina, mais eu libero gordura no sangue e mais cálcio eu produzo. Até uma hora que esgota essas condições, eu pego o cálcio do osso e tudo mais, tá? E vai depender de como aquele estresse está se desenvolvendo no existenciário, que na clínica analítica a gente vai analisar, né, o paciente nas condições da prática da associação livre, tá? Então, o que acontece? Dada essa condição, ok? Dada essa condição, o que vai acontecer aqui? No tempo, eu gosto muito dessa abordagem analítica, no tempo, né, esse sistema, né, interno fisiológico, metabólico, ele vai desregular. E ele vai agora caminhar para a instalação de uma arteriosclerose, com possibilidade de infarto do miocárdio. E tudo começou aonde? No estresse. No meu pós-traumático, naquele estresse que não para. Ah, mas por que fulano desenvolve isso, outro fulano isso? Porque vai depender da sensibilidade por expressão gênica de cada um, porque a gente é variado. Por exemplo, eu, quando eu fico estressada, me pega o estômago. Constipação e estômago, a outra pessoa emagrece, para ela vai dar peristaltia, porque o sistema nervoso periférico, as inervações, esses canos, esses calibres de inervações são diferentes. Na minha expressão gênica, o meu calibre de inervação para o estômago é extremamente sensível, tá? Enquanto na expressão gênica da outra pessoa, o calibre, né, de caminho, né, neural, nervoso, para as vias das meninges é mais sensível. Então, né, a pessoa vai ter enxaqueca, né, quando fica muito nervosa, e eu vou ter dor de estômago, tá? Ok? Então, quer dizer, isso aqui é muito importante na análise clínica, porque aquele estresse, dado o relato por anamnese da própria pessoa, pode ser relacionado, sim, à doença crônica não transmissível que ela desenvolveu, pode estar relacionado. Mas como que a gente organiza isso? Conforme segundo Freud, né, analisando o existenciário, analisando o hemogramo, encaminhando para a equipe médica para descartar isso ou aquilo, né? Pelo teste da realidade, vendo os altos estressores e a constância desses estressores, e aí fazendo sim uma abordagem fisiológica e bioquímica ali, né? Uma tomada analítica, né? Tanto fisiológica como bioquímica, tá? Que é essa observação, que é uma delas aqui, tá? Então isso é importante para o atendimento clínico. Aí como que a gente resolve? Com a prática da medicina preventiva primária, secundária, terciária e quaternária, e encaminhamento multifacetado e multidisciplinar. Então, essa pessoa não vai ser só atendida na saúde mental, ela vai para a área da nutrição clínica e, dependendo da ansiedade, também a fisioterapia, tá?
respiratória, porque a troca gasosa é importante, tá bom? A ansiedade, como que rola a ansiedade? Bom, primeiro, a ansiedade, ela ocorre da seguinte forma, vamos pegar aqui o modelo furacão, que aí vocês vão entender que é um novo mapeamento fisiológico que eu estou fazendo, porque também ajuda num olhar clínico, tá? Eu vou pegar esse modelo, lembrando que eu fidedignizei ele com pessoas da área que conhecem, né, essa, essa área mais do que eu, que é a bioquímica, eu realmente é oxalacetato, argidina, tudo para mim é meio novo, né, eu sou mais fisiologia, mas vamos lá, vamos tratar aqui, quer ver? Eu sou mais dinâmica, né? O sistema dinâmico, não o econômico, mas a gente tem que ter uma noção aqui, que é a bioquímica em si. Então, vamos aqui tratar, deixa eu pegar aqui, download, documento, antigos, deixa eu puxar aqui, é melhor. Projeto, não, não tá aqui, tá no download mesmo, ó. Aqui na membranas, na pastinha sobre membranas. Putz, só falta a pastinha não tá aqui. Gente, será que eu deletei a pasta? Não é possível. Será que eu deletei essa pasta? Que viagem. Peraí que a gente resolve. Deixa eu pegar aqui que é importante. Eu vou resolver, vou lá na lixeira. Que bom que eu não esvaziei a lixeira, né? Senão ia dar um trabalho. Deixa eu ver aqui. Membrana. Escrevi membrana. Joguei na lixeira. Vai vendo, joguei na lixeira. Restaurar. Aqui, restaurar. Pronto, agora já resolvido. Vou aqui no download. Aqui é importante. Vamos lá tratar então o modelo furacão. Olha que bonitinho, eu chamo de modelo furacão. Mas vamos pegar esse daqui que eu gosto bastante, ó. Tá? Vamos analisar a partir desse daqui que vocês vão entender uma análise fisiológica aqui, que é um mapeamento que eu estou fazendo, porque é importante, porque ele vai ajudar, sim, na relação do estresse com várias aí doenças crônicas não transmissíveis, tá? Ok, vamos lá então, rapidão, para vocês entenderem como que é importante esse olhar, ok? Então pega, assiste de novo e tudo mais. Então tá aqui, ó, eu acordei, tá? Eu acordei, o que que vai acontecer? Vai acontecer automaticamente um aumento de potássio sanguíneo no sangue, no plasma, com uma diminuição de sódio e aumento de sódio interno dentro da célula, tá? Ok? Automaticamente isso diz respeito a um aumento de água intracelular, indicando agora aqui os B1, os receptores B1, que isso está ocorrendo dentro do corpo, porque eu acordei, eu entrei em vigília, tá? Ou seja, eu coloquei sódio para dentro da célula e dei meu primeiro impulso nervoso com uma atividade maior. Então, uma quantidade maior de células aumentou ali esse potencial. Essa condição interna de sódio e água, tá? Então, essa sinalização aqui, né, desse primeiro potencial de ação do acordar, ele vai encaminhar, então, para o rim, tá? Vai encaminhar para o rim. Aqui está o rim, essa região aqui do modelo, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que... Peraí, deixa eu só colocar aqui uma coisa. Vai acontecer que a renina vai entender que está com baixa de sódio plasmático, porque todo o sódio está dentro da célula no potencial de ação da minha vigília. E ela vai, então, dar um toquezinho para a glutamina se quebrar. Né? Na verdade, ela vai dar um toquezinho para a glutaminase dentro dela, quebrar a glutamina e agora fazer a glutamina, né, se dissociar em ácido
glutamânico ou glutamato, tá? Que é a primeira cascata. Isso é importante porque o glutamato ele vai se separar em ornitina e amônia, tá? E ali, então, através da amônia, ele vai o que agora? Ele vai diminuir a produção de zinco e, por hiperamonia no tempo, lembra que eu gosto do tempo? Avisar o pâncreas, através do cortisol, que tem que liberar glucagon e aumentar, certo? O açúcar sanguíneo. Se esse estresse, lembra, açúcar sanguíneo, o que é o açúcar? Alguém já comeu açúcar pra caramba e ficou assim, né? O alto índice de açúcar sanguíneo a gente chama de hiperglicemia, que é comum nas pessoas que sofrem de diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2, tá? A hiperglicemia constante, ou seja, muito açúcar no sangue, vai trazer um comportamento de irritabilidade. O estresse constante traz um comportamento de irritabilidade, porque esses índices de açúcar, por degradação, né, intracelular do glicogênio, seja lá hepático ou tudo mais dentro das células até muscular, que seja, vai então aumentar o índice glicêmico plástico e prejudicar agora o meu comportamento, tá? Isso é fato. Isso é uma forma, um formato do corpo humano que todo mundo tem. É o nosso corpo, ele é assim, tá? Então, essa daqui é uma via glutamânica do estresse. É a via glu-glu-glu, né? Glutamina, glutamato, glucagon, tá? Glutamina, glutamato, glucagon. O glucagon, quando ele é liberado e aumenta o índice de açúcar sanguíneo, lembrando que ele já está também ativando a degradação membranosa, tá? Dos ácidos graxos, sim, dos triglicéridos, dos ácidos graxos, dos triglicérides para diglicérides, tá? E monoglicérides, ele está fazendo isso sim, porque eu preciso de fluidez na membrana para acetilação, dado um impulso, um determinante, tá? Então, ao mesmo tempo, tipo, eu tenho um alto índice de uso glicêmico com também uma degradação na constante ponderada e que vai escalarmente se aumentando da gordura. Por isso que eu vou aumentar, além daquela diluição da albumina, eu vou aumentar a gordura plasmática, tá? Então, e também aí depois vou começar a usar a gordura como via de energia quando depletar a glicose, tá? Então, isso já está acontecendo junto. Então, com esse processo, vai aumentar aqui a ureia. Né? Qual é um dos índices do diabético? Os diabéticos mellitus, eles fazem muito xixi. Por quê? Porque eles têm muito glucagon, muita glicemia e insuficiência na condição da resistência ou insuficiência da insulina. Tá? Ok? Aí, consequentemente, o que eu vou ter aqui? Né? Dado a ureia, ok? O que eu vou ter aqui dado a ureia? Eu vou ter agora uma sinalização dessa ureia com a carnitina, que tem uma ligação com a arginina e a ornitina, esse grupo aqui, ó, no modelo furacão, tá? Quando a ureia, ela tem uma relação com a carnitina, e a carnitina com a arginina, para quem não sabe, é um aminoácido que ele está ligado a cadeia polipeptídica da vasopressina lá no rim. Então, se a arginina ela é acionada pela carnitina, ela manda, vou até mudar aqui a cor, ó. Ela manda sinal para vasopressina, pela vasopressina no rim, ali junto com a aldosterona, porque ela vai informar como que tá essas condições plasmáticas do potássio. Agora, o que acontece aqui? Um problema. Se eu estou constantemente estressada, eu não libero sódio pro sangue, para o plasma do sangue. Eu não libero sódio. Eu fico o tempo todo com índices de potássio. Então, essa sinalização na via do estresse avisa o rim, pela vasopressina agora, que a ureia
tem que ser retida. Na verdade, não é a ureia, que a urina não pode acontecer, tem que reter líquido. Então, a ureia vai ficar dentro do corpo, produzida ali pelo fígado, e também a amônia. E a amônia é altamente tóxica. Quando eu tenho muita amônia dentro do corpo, eu vou ter uma via de destruição tecidular, que é a tal alergia dado o estresse. Assim, a gente tem estresse, eu tenho estresse, dependendo do nível, eu encho de coisa no rosto, assim, coceira, minha pele, né? Eu tenho esse problema no estresse. Ou começa a me dar coceira, né? É uma via de toxicidade glutamânica, tá? Ok? Bom, então aqui a gente consegue identificar agora o que está acontecendo realmente com esse nosso paciente. Essa via do estresse é única, é para todo mundo assim, tá? Aí a gente tem uma paciente que fala: nossa, eu não consigo mais ir no banheiro, eu não consigo mais fazer xixi. E a gente identificou que ela está constantemente estressada. O que a gente vai fazer? Como agentes da saúde, na área de atendimento em saúde mental, a gente vai aplicar a medicina preventiva primária, avisar que o estresse ele tem uma tendência a reter líquido e explicar que, como ela está muito estressada, constante, já com essa reclamação, é importante que ela vá na urologia, que ela seja atendida por um médico para fazer uma avaliação desse órgão, para ver como ele já está respondendo dado esse existenciário estresse dela. Porque o sistema nervoso central já está prejudicando o sistema nervoso periférico e entérico, tá? Que envolve aí as condições fisiológicas e tal dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, encaminhar para uma nutricionista clínica em saúde, para organizar os elementos dessa galera aqui. Por exemplo, ela é muito estressada e ela come ali, muito açúcar. E a gente tem um problema aqui, ó, do estresse da via do glucagon. Isso daqui vai acabar com o corpo dela, tá? Então é importante ela ser reeducada nessas condições, senão ela vai desenvolver uma doença crônica grave aqui em breve, tá? A insuficiência renal, ela pode vir sim instalada pelos índices de estresse, dependendo de cada caso, tá? Ela também pode ser uma causa nesse sentido. Tá, então isso daqui é uma análise fisiológica, bioquímica, né, junto com agora a análise clínica em saúde mental e encaminhamentos, tá? Com a prática da medicina preventiva primária, secundária e terciária. Ok, beleza. Posso ter errado em alguma coisa aqui, mas eu já falei com a pessoa, né? A Aileen, ela já deu um meio que alvará aqui, falou: não, tá legal, né? A gente sabe, ela, tanto eu, que na área da educação, a gente tem muita matéria, não é por causa do problema do MEC, é histórico mesmo, né? As condições de matérias muito fragmentadas e tudo mais, tá? Bom, então aqui estão as noções de bioquímica e sua importância, a gente meio que estudou um pouco, né? Vamos relembrar aqui a aula, para ver até o que eu trouxe, ó, que a gente falou aqui até de engenharia genética, deixa eu ver aqui, né? Essa aqui eu acho que foi colocado aqui para vocês, né, ó. Então, aqui, ó, foi abordado alguns termos, né, da bioquímica. Ah, foi falado até bem legal, foi falado a Lucimara que trouxe até coisas relacionadas à vacina, né? Então, falei também aqui do modelo furacão, estou reforçando, lembrando que está bem melhor o modelo agora, tá? E a gente foi falando aqui, né, dessas questões importantes, tá bom? Fechou? Vamos lá, então. Dado, então, essa base bioquímica que é importante ter no olhar, né, isso, estudos vão cada vez melhorar mais a nossa atuação, né, lembrando que ninguém é perfeito em tudo, mas só o olhar já faz a diferença. Vamos tratar catequesia, hipercatequesia e anticatequesia do sistema de Sigmund Freud, tá? Como que isso funciona, conforme segundo Freud, agora na análise clínica. Isso é importante, vai envolver, sim, a neuropsicanálise. O curso é complementar, é para ajudar vocês, certo, a entender, tá, como que funciona o sistema do corpo humano. Deixa eu tirar aqui, deixa eu
preparar aqui essa lâmina do cérebro. Como que eu vou fazer? Tararara, aqui. Eu quero tirar o pálio e o tálamo. Height. Aqui é a região do tálamo. Eu quero tirar esse nervinho aqui, ó. Opa! Bom, agora eu vou copiar essa lâmina e a gente vai tratar lá no outro, que vai ficar mais fácil, que é aqui. Vamos lá, então. Vamos trabalhar catequesia, anticatequesia e hipercatequesia. Bom, vocês podem ver que Freud, ele sempre trabalha dessa forma, tá? A mais B igual a C. Que mudando os fatores começa então a gerar as funções. Por quê? Porque ele é cartesiano e fenomênico. A cartesiana trabalha com essa condição e o teorema de Pitágoras, tá? Porque está nela, ok? De que forma? A gente tem aqui a cartesiana, ela é arqueológica, estou pegando. Ela tem números fixos, ela está na arqueologia, é a prática da Eversio. Aqui a gente tem o valor 5, aqui a gente tem o valor 3, aqui a gente tem o valor 4, aqui o 6, aqui o 2, aqui o 5. Lembrando que aqui se repete, tá? Uma outra haste, isso é uma estrela de 8 pontas. A cartesiana que leva a estrela de 8 pontas. E ela tem números, conforme, né, os manuscritos traz, que é super importante. Então, o Pitágoras sabia disso. Então, o teorema de Pitágoras é baseado no 345 da escola pitagórica. Até hoje, ninguém sabe o que, que é, mas está resolvido aqui, que vai resolver a primeira proposição euclidiana, que é super importante. Então, o teorema de Pitágoras é relacionado ao 3 mais o 4 igual ao 5, porque 5 é a hipotenusa, tá? Aonde A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, tá? Por que ao quadrado? Eu já mostro. Então tá aqui, ó, o valor 3, o valor 4, formando um triângulo retângulo que é do teorema pitagórico, sendo 5 o valor da hipotenusa, tá? Aonde ao quadrado ele gera um equilátero ou um isósceles, que é a explicação de Euclides nas suas obras Elementos, tá? Dado agora o tipo de movimento, decaimento, uma série de coisas do sistema. Então, isso é importante porque isso é fenomenologia pura, explica a ciência uma série de coisas, tá? O que é importante entender aqui, deixa eu tirar daqui, que a catequesia, a anticatequesia e a hipercatequesia participa do A mais B igual a C, dessa análise, tá? Nessa análise, para análise clínica na psicanálise pura. Como? Catequesia mais, catequesia A mais catequesia B é igual a hipercatequesia. A anticatequesia, vamos colocar assim, anticatequesia. Claro que o matemático precisa melhorar isso aqui, tá? Isso seria o quê? Catequesia A mais catequesia B é uma dupla catequesia, logo eu tenho uma hipercatequesia. Então, toda hipercatequesia é geradora de uma anticatequesia. É proporcional a uma anticatequesia, tá? Se é proporcional, mas de qualquer forma ela é geradora, ela é estimuladora de uma anticatequesia. A anticatequesia é aquilo que bloqueia a catequesia, tá? Ou a hipercatequesia, na verdade. Eu não vou bloquear uma catequesia, porque uma catequesia é um potencial de ação não alto demais. Imagina assim, eu tenho aqui o fio elétrico, tá? Que é o neurônio. Eu tenho aqui o neurônio nessa direção. E aqui eu tenho o potencial de ação, tá? Esse potencial de ação, ele é catequisal, ó. Ele é um potencial de ação equilibrado, tá? Então ele é uma catequesia só.
Então, ele vai passar por todos os sistemas do cérebro. Ele vai sair do hipocampo, vai vir aqui para o fórnix, vai mandar sinal para o hipotálamo, não vai hiperaquecer por hipercatequesia a pré-óptica, vai agora mandar sinal para o coração, vai mandar sinal para o caloso, vai ser distribuído, raciocinado e trazido por nervos à consciência. E, ao mesmo tempo, despejado pela corona radiata, despejado para o sistema agora periférico, tá? E também entérico pelo nervo 10, o nervo X, que é um nervo vago aqui, tá? Que é para o estômago, lá naquele modelo furacão lá. Então, eu não vou liberar tanto glutamato, vai estar tudo bem, eu vou estar aí, né, comercializando a minha comunicação, ou seja, vai conversando ali e tal, seja, me veio na cabeça esse valor comercializar, essa frase, essa palavra. Tá, então tá, beleza. Agora, o que é isso daqui, ó? Isso daqui já não é uma catequesia. Dado a teoria do quantity do projeto de Freud, é uma hipercatequesia. E quando a gente tem uma hipercatequesia, conforme Freud, a gente tem uma hipercatequesia seguindo a lei de Fechner. Ou seja, para toda a hipercatequesia, para todo o impulso exponencial, né? Quanto mais eu exponencio a onda, dessa energia, mais circularmente na área, aqui ó, no quadrado da área, ela se expande para os lados, para todos os lados. É que nem a bomba atômica, né? Então quer dizer que essa hipercatequesia, ela está se expandindo para a lateral, para outra lateral, para cima, para baixo, e se dissipando e tendo contato com outros neurônios de calibre, né, que passam aqui no sistema nervoso. Então, eu vou ter a ativação de vários campos, né, que vão se espalhar no sistema nervoso com a possibilidade de uma anticatequesia, ou seja, o bloqueio rápido dessa sensação, não é sensação, dessa hipercatequesia concreta, porque se eu não bloquear, eu vou gerar uma entalpia tão grande, ou seja, uma temperatura tão alta, né? Lembrando que o triângulo é da entalpia tão alta aqui, ó, delta H, tão alta no meu sistema, um calor, né, uma temperatura tão alta no meu sistema, que se eu não anticatequizar, bloquear autonomicamente por mecanismo de defesa, esse cérebro vai explodir, eu vou ter um derrame, tá? Ou eu vou explodir meu coração por disparo aqui na via da hipófise, seio cavernoso, jugular, tireoide, T3, T4 e ali o AV do coração, tá? Pela veia cava, falando resumidamente, rapidamente, tá? Lembrando que tudo isso também vai responder no seio carótido na volta desse sangue cheio de T3, T4, TSH, tá? Ok? Então isso é importante entender. Então, a hipercatequesia, catequesia, anticatequesia e hipercatequesia são termos dados por Sigmund Freud, ao qual vai explicar as vicissitudes, o comportamento, o behavior, tudo pelo método da psicanálise, sendo a psicanálise uma análise da psique para fazer da saúde mental, ou seja, do estudo da psique, que chama psicologia, uma ciência concreta e não subjetiva. Tá? Esse é o método da psicanálise pura, o método real da psicanálise. Que é importante? É importante. Certas condições analíticas do indivíduo em campo, né, em clínica, vai determinar se sim, ele realmente precisa de uso de fármacos, medicamentos ou não. Se aquele programa, né, agora de atendimento multifacetado e multidisciplinar vai solucionar ou não esse paciente, tá? Se ele tiver muito hipercatequizado com uma toxicidade glutamânica que vai envolver o problema também
né, dessa hiperglicemia, alta energia interna do corpo, com irritabilidade, né, e a irritabilidade hiperaquecendo o sistema caloso, aqui o corpo caloso, e onde a adrenalina mais a serotonina vão se aliar, criando, né, o delírio, por exemplo, a incapacidade de raciocinar, porque o meu superego agora fica impulsivo, né, um pré-consciente, um superego impulsivo e não um superego intelectualizado. Então, se a pessoa não tem condições, conforme o compêndio da psicanálise, é a hora dela usar, assim, né, de conversa, né, de expressão, ali é a hora dela usar um fármaco, sim, um medicamento. No compêndio da psicanálise, Freud fala, quem sabe no futuro nós não encontramos remédios para, então, poder ajudar esses tipos de pacientes que estão tóxicos. Porque não adianta, veja bem, é importante entender isso, gente. O que acontece? Quando a gente está, por exemplo, muito nervosa, a gente não lembra onde deixou a chave. Não adianta perguntar uma conta de matemática que a gente vai ser até agressiva com a pessoa, né? A gente não quer saber de ninguém perto, porque a gente está num estado, né, ácido, né, ou seja, na via glutamânica, hiperaquecendo o sistema, com poucas funções agora no sistema nervoso sendo realmente acionadas, né? Então eu preciso economizar energia para raciocinar algo que está emotivamente me deixando muito estressada, e aí eu vou ter déficits cognitivos, déficits de atenção. Isso não quer dizer TDAH, é porque aquela experiência naquele momento está me levando a esse problema fisiológico, certo? Porque TDAH é um problema da disposição, e aí, consequentemente, eu vou ter um tipo de behavior, comportamento, tá? Só que se isso é constante, também não quer dizer TDAH, né? Porque dada, a gente tem que analisar se houve um pós-traumático ou não, né? Quais são os estressores que levaram a essa toxicidade. Se não houve, tem que analisar da disposição, então é da disposição, é do grupo TEA, TDAH. Então, o que acontece? Dada essa condição agora, a gente então já consegue entender se aquela pessoa precisa ir para a psiquiatria ou não. Outro caso de psiquiatria que é obrigatório é a ideação suicida, tá? Já fica a dica aí, também vem esse bônus. Por quê? A ideação suicida é o seguinte, gente, a ideação suicida, ela nada mais é do que aquele momento, né, em que eu não tenho mais realmente prazer, porque eu não tenho mais dopamina para combater esse mal-estar. Só que esse mal-estar eu também já nem tenho mais adrenalina para sentir o mal-estar. Então a ideação suicida ela começa exatamente nesse momento, com o estado de angústia, melancolia, depressão, angústia, melancolia e suicídio, tá? É uma escalar de depressão fisiológica. O suicídio é fisiológico, tá? Porque agora eu nem tenho dopamina, nem tenho adrenergia, não sou, nem estou, né? Nem tenho. Então, para que eu estou aqui? Aí eu nem sinto, eu não sinto mais nada, não tem, né? Eu entro num estado de inanição, que é onde comete o suicídio. Então, a ideia é assim, quem nunca falou, nossa, eu quero morrer, nossa, eu quero sumir daqui, quando está muito estressado. Então, a ideação suicida, ela começa nesse processo de um estresse extremamente alto, de uma situação impossível de ser resolvida, com uma depressão da dopamina, consequentemente no tempo, na constância, uma depressão também na hora da adrenalina, cada vez mais depletada quando chegam quase a um estado zero, é onde dá melancolia, já está melancólico, angustiado, já entra no suicídio em si. Tá? Então, quando a gente tem esse caminho fisiológico, é obrigatório, é por lei, você tendo esse paciente, sim, você encaminha para a psiquiatria, que é até uma regra do projeto, e na psiquiatria o médico entra então com a notificação compulsória. A gente faz a multidisciplinar explicando que tem ali no quadro de atendimento uma ideação suicida. Então entra como uma notificação compulsória, que não é nada grave. É importante a gente abrir a notificação compulsória, né?
porque está sendo ali avisado que há um problema no comportamento daquele paciente, tá? Com tendência ao suicídio. Então, a gente precisa agora ter um olhar, uma atenção básica muito mais alta, elevada, do paciente. A gente tem pacientes com ideação suicida, assim, no projeto, nós atendemos, e dentro aí desses segmentos e dessas leis, tá? Entendendo que o suicídio, ele é fisiológico, ele acontece a qualquer momento se depletar. Então, a paciente tem que passar por nutrição, tem que se alimentar direitinho, tem que ser estimulada a desenvolver mais serotonina, dopamina no corpo através de atividade física, de caminhar, né? Tem que se sentir acolhida, uma série de coisas. Tudo isso vai fazer diferença, vai manter a paciente numa tendência para a melhora. Tá? Isso é importante entender. Bom, então vamos voltar aqui, ó, para a gente ver se não perdeu nada, tá? Dessa aula que é importante, que vai explicar né? A gente está falando do que daqui? Do sistema econômico de Sigmund Freud. Freud, ele tem 3 sistemas de análise na psicanálise, tá? O sistema topográfico, que é o entendimento de onde está o consciente, o inconsciente, o pré-consciente. O sistema dinâmico, que é a relação desses campos, que é o que a gente fez aqui. Lembra da coroa radiata, tal, né? Depois de uma ação do caloso ali, dado uma ação do hipotálamo, tal, então gera um produto. E aí, consequentemente, o econômico. O econômico, ele é a catequesia, anticatequesia e hipercatequesia, que vai envolver a bioquímica, porque vai desenvolver na condição daquele potencial de ação quantity, alto ou baixo, um bloqueio ou não daquele sinal nervoso, tá? É onde, então, a gente também explica os lapsos de esquecimento. Por exemplo, a pessoa está falando, pum, deu um lapso de esquecimento. Por quê? Porque ela está usando tanto o cérebro, dado aquele problema, que ela esquece, né? Porque aquele evento é muito estressante. Então, é melhor deixar no inconsciente quietinho, lá esquecido mesmo no hipocampo, porque esse sinal elétrico de alto potencial de ação vai prejudicar a minha carne, o meu corpo como um todo, tá? Então, fica a dica, essa é a importância, tá, dessa análise clínica, esse olhar perceptivo, fisiologia, né, com a fisiologia, com a bioquímica, né, junto à clínica, né, a psicanálise, neuropsicanálise, é importantíssimo ao desenvolvimento do nosso trabalho, tá? Que sim, deve ser multifacetado e multidisciplinar. Freud falou disso? Falou disso. Lá no Homem Histérico, quando ele falou, ó, eu sei tudo do existenciário do homem histérico, desde a infância, tudo que aconteceu, certo? O que ele está sofrendo agora, até as doenças que ele pegou e não pegou. E agora, dentro desse existenciário, eu encaminhei ele para o meu colega médico X para avaliar isso no corpo dele, para o meu colega médico Y para avaliar esse órgão no corpo dele. Então, para descartar outros tipos de doenças físicas e agora entender o sistema nervoso desse homem que está assim histérico por causa de um evento traumático vivido, prejudicando todo o seu comportamento. Tá? Então, essa relação multidisciplinar e multifacetada é importantíssima, tá? Lembrando que o terapeuta, ele é um agente da saúde, ele não é médico, e ele atua em conjunto com o médico, como agente da saúde na área da saúde, tá? O terapeuta é o psicanalista, é o terapeuta e é o psicólogo também, tá bom? Então, fica essa dica que é importante para nós entendermos o nosso lugar, quem somos, com essa prática aí. Lembrando que aqui nós não tratamos psicoterapias, a gente trata a psicanálise pura, tá? Alguma dúvida é só abrir um fórum que a gente, então, explica, né, mais aí o que vocês precisam entender, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Não faltem, a gente vai falar de estresse e respostas corporais, ou seja, a gente vai continuar tratando o sistema econômico, como ele funciona, através de exemplos de lapsos de memória, Sella-Turski lapsos de memória, amnésia, através de outros vários eventos aí, alergia e tudo mais, que o estresse pode causar no corpo como um todo, tá bom? Um beijinho, então, e até a próxima, gente.